Bom dia, queridos alunos do oitavo ano. Como é que vocês estão? Como é que foi a prova que vocês fizeram, hein? O que é que vocês acharam? Eu dei uma olhada, mas ainda não corrigi. Eu vou passar essa semana todinha corrigindo elas, junto com as aulas, não é, que eu estou fazendo para vocês. Então não se preocupe, quando eu tiver as notas eu passo para vocês, tá certo? E essa aula de hoje, como vocês já me enviaram as atividades, então eu decidi fazer uma resolução de questões para que vocês tenham a correção em mãos, mesmo que em vídeo, para vocês consigam corrigir a atividade de vocês, tá bom? Para que não fique só me enviando e tudo mais e sem a correção. E até porque entregar a correção de um por um seria muito mais difícil. Então, fazer esse vídeo e enviar para vocês em forma de aula foi uma forma que eu encontrei, junto com alguns professores, de corrigir essas atividades e que vocês tenham essa correção para ajudar vocês, né? A saber o que vocês erraram, o que vocês acertaram. Lembrando que as respostas, principalmente as abertas, não precisa das palavrinhas iguais e tudo mais que eu coloquei aqui nesse slide, mas que vocês tentem captar essa ideia da questão. Não precisa com as mesmas palavrinhas, tá bom? Já as fechadas tem que ser a mesma resposta, tá bom? Se não for a resposta que eu marquei, vocês passam corretivo e marcam a certa, tá bom? Ou passam um risquinho, não faz aquele garrancho feioso, mas tenta marcar a certa, tenta colocar a certa. E me desculpem não estar aparecendo no vídeo, eu não hidratei o cabelo, tô brincando. Me desculpe não estar aparecendo no vídeo hoje, mas nos próximos eu vou buscar aparecer, tá bom? Tchau, bora continuar. Eu trouxe as 3 fichas que eu passei para vocês, da primeira unidade. Aí quando vocês me entregarem as atividades da segunda unidade, eu faço uma atividade um vídeo de resolução de questões da segunda, tá bom? Como vocês já me entregaram a da primeira e eu não vou mais aceitar da primeira, eu já estou fazendo a resolução de questão. Bora lá. A primeira ficha de atividade foi sobre racionalismo e René Descartes. E a primeira questão diz o seguinte: o principal problema de Descartes pode ser formulado no seguinte modo: como poderemos garantir que o nosso conhecimento é absolutamente seguro? Como cético, ele parte da dúvida, mas ao contrário do cético, não permanece nela. Na meditação terceira, Descartes afirma: engane-me quem puder. Ainda assim, jamais poderá fazer que eu nada seja enquanto eu pensar que sou algo, ou que algum dia seja verdade, eu não tenha jamais existido, sendo verdade agora que eu existo. Essa frase, esse texto é tirado de um livro de Descartes chamado Meditações Metafísicas. Com base no enunciado, e considerando o itinerário seguido por Descartes para fundamentar o conhecimento, é correto afirmar: com base nesse texto e considerando tudo o que você sabe sobre Descartes e o racionalismo, o que é correto afirmar? E aí, bora lá. Letra A. Todas as coisas se equivalem, não podendo ser discerníveis. Discerníveis é conhecíveis pelos sentidos, nem pela razão, já que ambos são falhos e limitados. Portanto, o conhecimento seguro detém nas opiniões que se apresentam certas e indubitáveis. Vocês acham que Descartes afirma que o conhecimento não pode ser chegado pelos sentidos e nem pela razão? Letra B. O conhecimento seguro que resiste à dúvida apresenta-se como algo relativo, tanto ao sujeito como às próprias coisas que são percebidas de acordo com as circunstâncias em que ocorrem os fenômenos observados. Pela dúvida metódica, reconhece a contingência do conhecimento, uma vez que somente as coisas percebidas por meio da experiência sensível possuem existência real.
A dúvida manifesta a infinita confusão de opiniões que se pode observar no debate perpétuo e universal sobre o conhecimento das coisas, sendo a existência de Deus a única certeza que se pode alcançar. Vocês acham que Descartes afirma isso? A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro, de modo que ela resista à dúvida mais obstinada, aquela dúvida mais cruel. Eu acho que a gente já achou uma alternativa verdadeira. Vamos ver qual é? A letra D, obviamente, né, gente? A condição necessária para alcançar o conhecimento seguro consiste em submetê-lo sistematicamente a todas as possibilidades de erro. Aquelas regras da dúvida que Descartes fazia era submeter a todas as possibilidades de erro qualquer condição necessária para alcançar o conhecimento seguro, de modo que ela resistisse a qualquer dúvida mais obstinada. Segunda questão. Observe a tira e leia o texto a seguir. Essa tira, ela estava na Folha de São Paulo em 27/7/2009. O primeiro quadrinho está a frase logo dizendo, né? Eu apareço na TV, logo existo. Imitando aquela frase, né? Não é mais não só uma imitação, né? Mas relembrando toda aquela frase de René Descartes: penso, logo existo. Eu apareço na TV, logo existo. E no outro quadrinho, a TV é desligada. Então ele não aparece mais na TV, logo ele não existe mais. E aí, o que é que vocês acharam dessa questão aí? Vamos agora ver a tira e agora ver o texto, né? A gente já viu a tira, agora a gente vai ver o texto. Mas há um enganador, não sei quem, sumamente poderoso, sumamente astucioso, que por indústria sempre me engana. Não há dúvida, portanto, de que eu sou, eu sou. Também, se me engana, que me engane quanto possa, nunca poderá fazer, porém que eu nada seja, enquanto eu pensar que sou algo. De sorte que depois de ponderar e examinar cuidadosamente todas as coisas, é preciso estabelecer finalmente que este enunciado eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro, todas as vezes que é por mim proferido ou concebido na minha mente. Eu sou, eu existo. Quando ele pensa que ele existe. Descartes em Meditações sobre Filosofia primeiro. Agora, depois de a gente analisar a tira e no texto sobre o cogito cartesiano, o que é correto afirmar? Bora lá? Letra A. A existência decorre do ato de aparecer e se apresenta independente da essência constitutiva do ser. E aí, vocês marcaram essa? A existência é manifesta pelo ato de pensar, que ao trazer à mente a imagem da coisa pensada, assegura sua realidade. A existência é concebida pelo ato originário e imaginativo do pensamento, o qual impede de que a realidade seja mera ficção. A existência é a plenitude do ato de exteriorização dos objetos, cuja a integridade é dada pela manifestação da sua aparência. A existência é a evidência revelada ao ser humano. Desculpa, gente. A existência é a evidência revelada ao ser humano pelo próprio pensar. A existência é a evidência revelada ao ser humano pelo próprio pensar. Veja que bonito e coerente com aquilo que a gente estava lendo e com o que tem na tirinha. Já que a tirinha é como é o nome da palavra? É uma paráfrase, eu esqueci a palavra, gente. A tirinha, ela relembra, né? Está rememorando toda aquela ideia de penso, logo existo. Letra E. Terceira questão. Você já sabe
o que René Descartes afirma sobre ser o racionalismo. Agora vamos criar um conceito de racionalismo para você nunca mais esquecer. Essa questão aí foi uma questão bastante pessoal, para vocês pesquisarem o conceito de racionalismo e escreverem as alternativas. Mas eu vou ajudar vocês aqui, caso vocês tenham ficado na dúvida, tá bom? Bora lá. Mas algumas questões pessoais, que são para vocês criar um conceito e tudo mais, algumas eu trago aqui, mas é para vocês tentar, é para impulsionar vocês a fazerem isso, tá entendendo? Para não ficar só aquele conceito dado e por isso só. Letra A. Com o auxílio de um dicionário, pesquise a palavra racionalismo e escreva o que você encontrou no caderno ou aqui, caso essa atividade seja impressa. Bora lá. O racionalismo é toda doutrina que se vale da razão para explicar a realidade ou para obter conhecimento. Pensamento segundo o qual a razão e o modo de pensar lógico são os mais importantes que os demais. Veja aí, duas definições de racionalismo que foram encontradas no dicionário. E a que vocês encontraram é parecida com essa, igual a essa? O que vocês acham? Letra B. Depois, com o auxílio da internet, escreva um significado para a palavra racionalismo. Vocês pesquisaram agora na internet. O que eu pesquisei foi esse aqui. Primeiro, modo de pensar que atribui valor somente à razão, ao pensamento lógico. Qualquer doutrina que privilegia a razão como meio de conhecimento e explicação da realidade. As duas parecem, né? Pronto. Agora, com a ajuda desses significados, escreva as palavras que mais se repetiram e que você achou mais interessante. Lógico e realidade. Na verdade, era para ser pensamento lógico e realidade. Agora, com essas palavras, percebam o que tem em comum entre elas e o que René Descartes diz sobre racionalismo e construam um conceito para você sobre o que é racionalismo, com o que você aprendeu. Vamos lá? O que é racionalismo? Agora, essa ideia aqui é para você não apenas misturar os conceitos, mas para construir um conceito com aquelas palavras, com aquilo que foi dito, que você possa se lembrar, que depois quando alguém pergunte para você o que é racionalismo, você possa saber, sem ter aquelas palavras absurdamente grandes e que você fique confuso. Bora lá. O racionalismo cartesiano é uma doutrina filosófica que utiliza a razão para chegar ao conhecimento e para explicar a realidade. Eu utilizei as palavrinhas conhecimento, razão e realidade e construí o conhecimento e construí o meu conceito. O racionalismo cartesiano é a doutrina filosófica que utiliza a razão para chegar ao conhecimento e para explicar a realidade. E aí, o que é que vocês acharam? Muito fácil, né, gente? Eu espero que vocês tenham tentado fazer. E caso as palavras não sejam iguaizinhas a mim, não tem problema. Não precisa ser igualzinha, só importa seguir a ideia, tá bom? Seguir o contexto, ter coerência com o assunto, falar sobre o racionalismo. Não precisa seguir as palavrinhas. Mas, professora, eu não coloquei as palavras iguais à sua. Não tem problema. O que tem problema é se errou alguma alternativa nas questões fechadas, por exemplo. Aí, se você errou a alternativa da questão fechada, você corrige. Segunda ficha. Essa atividade foi sobre o racionalismo cartesiano. A primeira questão, ela pergunta: é correto afirmar sobre a teoria do conhecimento cartesiano que? A gente vai procurar a alternativa correta. Descartes não utiliza um método ou uma estratégia para estabelecer algo firme. Essa daí a gente já pode cancelar, né, gente? Ele utiliza um método que a gente conhece como o método da dúvida. Então a gente já não marca. Descartes considera que não é possível encontrar algo firme. Essa daí a gente já cancela, porque ele vive buscando algo firme. Então, ele espera encontrar algo firme através do método da dúvida. Ele espera encontrar algo que não seja posto em dúvida.
algo firme, coerente. Descartes, ao rejeitar que a tradição filosófica considerou como conhecimento, busca fundamentar nos sentidos uma base segura para a ciência. Essa aí também não é nos sentidos que ele vai buscar, é em outra coisa que você sabe qual é na razão. Letra D. Ao investigar uma base firme e indestrutível para o conhecimento, Descartes inicia rejeitando suas antigas opiniões e utiliza o método da dúvida para encontrar algo firme e certo. Essa aí parece ser certa, né não? Bora ver a outra. Descartes necessitou de solidão para investigar as suas antigas opiniões e encontrar entre elas aquelas que seria fundamento de conhecimento. Não, gente, ele não vai pesquisar nas suas antigas opiniões, não. Olha aí, letra D como correto. Segunda questão. Qual o principal argumento do racionalismo cartesiano? O racionalismo cartesiano afirma que o homem não pode alcançar a verdade pura através dos seus sentidos. As verdades residem nas abstrações e em nossa consciência, na qual habitam as verdades inatas. Qual a missão de Descartes no racionalismo? Bora lá. A missão de Descartes era justamente legitimar a ciência, demonstrando que o homem poderia conhecer o mundo real e, para encontrar uma certeza inquestionável, Descartes duvidou de tudo e chamou isso de método da dúvida. Alguma dúvida? Então aí, gente, essa missão de Descartes realmente era legitimar a ciência e procurar, e acabou, quando ele legitimou essa ciência, né, ele acabou criando esse método da dúvida, não meio sem entender, porque era isso que ele queria procurar, como eu falava para vocês muito em sala, ele queria questionar, procurar, conhecer de tudo, para encontrar uma certeza que fosse inquestionável, que fosse indubitável. Descartes chamou isso de método da dúvida. Esse foi o método dele, de duvidar de tudo. Quarta questão. A dúvida cartesiana é justificada por 3 argumentos. Quais são eles? Primeiramente, o argumento da ilusão dos sentidos, ou seja, que não poderíamos confiar em nossos sentidos, pois eles são limitados e enganosos. Segundo argumento, o argumento dos sonhos, pois não sabemos distinguir o mundo externo daquilo que é produto da nossa mente. E em terceiro lugar, o argumento do gênio maligno, pois segundo ele, há um gênio maligno que afirma que pode haver um Deus ou um demônio malévolo, poderoso e astuto que dedicasse todas as suas energias para enganar os homens. Vocês ouviram essa última parte que está passando uma buzina aqui agora? E astuto que dedicasse todas as suas energias para enganar os homens. Então veja só, ele sustenta a sua dúvida a partir desses 3 argumentos, porque segundo ele, são esses 3 argumentos que desviam a gente da certeza absoluta. Então, para ele, enquanto existem esses 3 argumentos dos sonhos, da ilusão dos sentidos e do gênio maligno, a dúvida cartesiana, a busca por uma certeza, está completamente justificada. Para ele, todo ser humano é formado por uma substância interna e externa, uma substância interna e externa, uma substância interna e externa. Eita, eu vou dar a resposta para você, gente, porque era a letra A e eu esqueci de botar a cozinha, botei para aparecer. Desculpem aí, mas só foi essa. Uma substância pensante, a mente, e por uma substância externa, o corpo. Essa é a verdade. Eu deveria ter colocado para ficar colorido, não para aparecer depois, porque aí não tem como, né? Bora passar para a próxima. Agora a gente vai para a terceira ficha e última. Atividade sobre o racionalismo inatista. Primeira questão. O que é intuição? Pesquise quais os tipos de intuição existem.
Isso aí era para vocês colocarem o que é intuição e depois lá no Google pesquisar quais os tipos de intuição e copiar no papel. Muito simples, não precisava explicar como são os tipos de intuição. Não. A intuição é, portanto, um ato puro e atento da inteligência, que apreende direta e imediatamente noções tão simples que não pode restar qualquer dúvida. Assim, o que caracteriza a intuição é a sua clareza distinta, o seu caráter imediato, o fato de construir um ato de apreensão total e completa. E existem 3 tipos de intuição: a intelectual, a emotiva, que é baseada nas nossas emoções, e a evolutiva, que é baseada em nossas vontades. Caracterize resumidamente o inatismo e pesquise o nome de outros filósofos que estiveram ligados a essa concepção. Quando eu pergunto outros filósofos, é porque um filósofo você já sabe que está ligado a essa concepção. Qual é o nome dele? René Descartes, né, minha gente? Então, bora lá. Inatismo, que é doutrina que afirma o caráter inato das ideias do homem, que é o que René Descartes prega. Por ele pregar que o conhecimento só chega a partir da razão, então ele afirma que as ideias já nascem conosco, então as ideias são inatas, sustentando que independem daquilo que ele experimentou e percebeu após o seu nascimento. Os filósofos que estiveram ligados a essa concepção, o primeiro deles foi Platão, né? O grande filósofo que esteve ligado a essa concepção. O segundo foi René Descartes, depois veio Spinoza e Leibniz. Eu acho que se pronuncia assim o nome dele. Terceiro, quais são os 3 tipos de ideias de inatismo cartesiano? Caracterize-os e dê exemplo novos para cada um. As ideias adventícias são aquelas que nos chegam a partir dos sonhos. Eita, gente, peraí, o meu despertador ligou. As ideias... Foi mal, meu despertador ligou. Tocou aqui. Vou voltar para a questão, tá? Quais são os 3 tipos de ideias do inatismo cartesiano? Caracterize-os e dê exemplo novo para cada um. As ideias adventícias são aquelas que nos chegam a partir dos sentidos. Vocês já sabiam disso, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, então estava muito simples essa ficha. Realmente, quando eu peguei a ficha, eu vi que estava realmente muito simples, porque todas as questões estavam no vídeo que eu passei para vocês e apenas uma que eu pedi para pesquisar quais os tipos e a outra que eu pedi para pesquisar outros tipos de filósofos. Foi apenas isso, não foi, gente? Caracterize-os e dê exemplo novo para cada um deles. Bora lá. As ideias são 3, né? Ideias adventícias, factícias e inatas. O que são adventícias? São aquelas que nos chegam a partir dos sentidos. Exemplo, cor, odor, textura, tudo que a gente percebe à nossa volta que nos chegam a partir dos nossos sentidos. A partir do tato, paladar, olfato, visão, entendeu? As factícias são provenientes de nossa imaginação. É uma combinação de imagens fornecidas pelos nossos sentidos e guardadas em nossas memórias, cuja combinação permite representar, ou seja, imaginar coisas que nunca vimos. Por exemplo, fadas, elfos, super-heróis, super-homens, tudo mais, dragões e outras coisas que a gente imagina por aí. Ideias inatas são aquelas ideias que nasceram conosco. E alguns exemplos de ideias inatas é a ideia de Deus, do infinito, a ideia de pensamento, a ideia de existência. São algumas ideias que realmente nascem conosco e que a gente nasce e começa a pensar e pensa. Eu penso. É muito legal, né? Bora lá. Então, gente, essa foi as resoluções de questões, né? Na próxima aula já vou trazer conteúdo do segundo bimestre. Então, eu espero que vocês fiquem super bem, que tenham gostado, né, de conferir as respostas de vocês. E qualquer dúvida, por favor, não se acanhe em me perguntar. Meu WhatsApp está super disponível para vocês perguntarem.
E como algumas dúvidas eu já tiro logo de antemão, né? Para não encher a caixa de mensagem do meu WhatsApp com essas perguntas. Professora, a minha resposta não foi igualmente, não estava igualzinha à sua. Não tem problema. Se não tiver igualzinha a minha, não tem problema. Agora, leia direitinho e veja se está seguindo aquela ideia e aquele contexto. Porque se estiver, não tem problema, não precisa apagar. Agora, se você errou as alternativas de marcar X, aí eu sinto muito, você vai ter que realmente marcar outra questão. Você vai ter que apagar, passar um corretivo e marcar a questão verdadeira, tá bom? Tchauzinho!